Olá, meu nome é Marcos Falcão, seja muito bem-vindo ao meu canal de medicina, onde eu procuro trazer temas que são muito caros à sociedade, à população, e que simplesmente, esse em específico, são considerados tabus. Existe muita desinformação, muitas pessoas, por verem muitas propagandas de um bando de charlatão, acredita que não existe tratamento, não existe como melhorar de determinado problema, e eu tento passar conhecimento aqui de uma forma simples, sem muito cientifiquez, para que você possa entender e inclusive passar para frente, tá? Hoje eu escolhi um tema muito caro, a saúde masculina, particularmente a saúde sexual, tá? Meus amigos, imagine aí uma fileira aleatória, tá? De 10 homens. São estatísticas dos Estados Unidos da América, tá? Desses 10 homens, tá? Pega aí 10 imagina aí 10 que você conhece, tá bom? De 3 a 7 deles vão possuir a tal da ejaculação precoce. Pô, é uma variação muito grande, né? Você transformando em porcentagem é de 30 a 70%, tudo bem, mas é uma quantidade bem importante de pessoas que sofrem desse problema. E qual é o critério para considerar uma pessoa com ejaculação precoce? É simplesmente ter o final da relação, na verdade, ele acaba sendo realmente o final da relação, porque o homem não vai mais conseguir sustentar a sua ereção, ele vai chegar no finalmente com menos de 1 minuto. Realmente ele chega no orgasmo, ele acaba ejaculando e não consegue satisfazer a sua parceira e também se satisfazer. Acaba acontecendo aquele ápice, né, aquele clímax, só que com menos de 1 minuto. Acaba sendo um período muito, mas muito curto. Isso acaba mexendo com o psicológico do homem, acaba interferindo na saúde da mulher, acaba deixando ela não satisfeita, trazendo ao homem cada vez menos coragem. Certos homens que acabam não tendo parceiras simplesmente se afastam. Quando vai chegar lá na hora dos finalmente, acaba fugindo, acaba se desviando pelo fato de que tem medo de justamente chegar lá nos finalmente com menos de 1 minuto. E eu sei, doutor Marcos, e com 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, não é considerado não? Olha, pelos critérios, não. Mas a gente sabe que 2 ou 3 minutos, comparando ali uma relação com uma mulher, não é lá também grande tempo ali, né, de relação, né? Você acaba não trazendo o suficiente ali para a sua parceira e também, obviamente, para você mesmo, que sofre do problema. E muita gente sofre disso e não procura ajuda por vergonha ou porque simplesmente está desacreditado, acha que não tem solução. Pois bem, a primeira hipótese sempre veio a ser tratada, né, esse problema, esse transtorno, como algo psicológico, como algo que pode ser controlado fazendo terapia. Olha só, de fato, existem algumas pessoas que ficam nervosas. Aconteceu um episódio certa vez, ela acaba colocando aquilo na mente e isso acaba fazendo com que ela, repetidas vezes, venha a ter o orgasmo de forma precoce. É verdade, acontece isso. No entanto, a gente não pode negar que esse problema ele tem uma origem bioquímica, uma origem fisiológica do nosso próprio organismo. O mecanismo de ejaculação, o mecanismo de ereção, todos eles estão relacionados a neurotransmissores. O que é isso, Tomás? Neurotransmissores, tá? Noradrenalina, serotonina. Pois é. Marcos, eu não entendo absolutamente nada disso. Pois é, mas eu vou explicar para você. Existem certos medicamentos chamados de inibidores da recaptação da serotonina. Eles são chamados de antidepressivos. Eu não gosto desse nome.
O nome antidepressivo sempre dá a ideia de que você vai combater a depressão. Só que tem muitos, mas muitos desses remédios que servem para insônia, dor crônica, ansiedade, transtorno do pânico. Não é só para a depressão. Particularmente, o remédio paroxetina é o maior de todos os exemplos. A paroxetina, ela consegue puxar ali o freio e fazer com que o indivíduo realmente consiga segurar. E muitas vezes, meus amigos, acaba o homem tendo que até ralar um pouquinho para poder conseguir chegar nos finalmente. Acredite se quiser. Essas informações eu não consigo compreender porque não chegam à população masculina no geral. Muitos homens, quando eu acabei postando na minha rede social acerca desse problema, eles foram lá e disseram: é verdade que tem tratamento? Não é nenhuma pegadinha, não. Porque sabe que eu tenho um outro canal onde eu falo de política, vocês muito provavelmente devem ter visto de lá. E, obviamente, eu trago temas com bastante humor. Doutor, você está falando sério? Existe mesmo essa solução? Tem como realmente a gente tratar? Sim, tem como tratar. Se a priori o problema, e aí você vai precisar, lógico, passar pelo médico para que ele possa diagnosticar qual é a origem do seu problema, tá? Se ele é de ordem psicológica ou se ele é de ordem fisiológica mesmo, bioquímica, tá? E dessa forma ele vai indicar uma terapia não medicamentosa, mas grosso modo, maioria das vezes, os homens acabam utilizando esse tipo de medicação. Aí funciona ou não funciona? Como eu disse, o problema tem componente, ele vem de uma ordem biológica, bioquímica. E simplesmente quando a gente retarda, ó o nome do remédio, inibidor da recaptação da serotonina. O que é isso? Ele faz com que aumente a concentração desse neurotransmissor. Então, com mais serotonina, simplesmente o homem ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o mecanismo de ejaculação, tá? É exatamente isso. Se do outro lado existe o problema da disfunção erétil, do homem que não consegue realmente ali, né? Você sabe, levantar, você sabe muito bem, né? Esse aí é o maior problema acima dos 40 anos, abaixo dos 40 anos é a ejaculação precoce, tá? Esse daí, por conseguinte, está relacionado a outra coisa, está relacionado a vasodilatação, por isso que os homens usam o quê? Vasodilatadores ali naquela região, né? O famoso azulzinho, pronto. Já a questão da ejaculação precoce, ela está relacionada à questão desse neurotransmissor chamado de serotonina. Pois é. Então, simplesmente utilizando esses medicamentos de longe, mas de longe são os melhores, de longe eles são superiores, e a paroxetina em específico é a que consegue agir de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais forte, de uma forma mais segura, ela que aguenta o tranco de verdade. Então, meu amigo, quantos miligramas eu tenho que tomar, doutor? Primeiro, que o remédio só se compra com receita. Segundo, vai depender de cada indivíduo. Doutor, sabe quanto tempo eu posso tomar esse remédio? Assim, eu posso tomar ele? Muitas vezes o homem vai precisar tomar a vida toda, porque o problema dele não é de ordem psicológica, é de ordem bioquímica, de ordem fisiológica, como eu falei. Vai ter que tomar a vida toda. Mas e tem como a gente acabar ficando viciado, dependente? Olha, em alguns momentos, tá? Se o homem já está usando há um certo tempo, ele precisa, algumas vezes, aumentar um pouquinho da dose. Mas acredite se quiser, demora bastante tempo. Demora um bom tempo para que o paciente aumente um pouquinho ali da dose e continue ali tendo mais ou menos um tempo
bem considerável de relação, satisfazendo a si mesmo e satisfazendo a sua parceira. Tudo bem? Pois é, tem solução, tem como contornar, obviamente, tem como realmente, se existir essa tolerância, se o indivíduo realmente ficar tolerante à medicação, a gente procura aumentar a dose, procura sempre balancear, e a autoestima do cidadão volta, a saúde volta, a saúde mental, a parceira fica feliz, tá tudo no lugar. Pois é, muita gente não sabe disso. Meus amigos, tem muito mais coisa para falar além disso não. Esse tema é muito mais simples do que se imagina. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para cada um de vocês. Sim, existe tratamento e existe solução para ejaculação precoce. E ela é muito, mas muito comum. Não esconda, não tenha vergonha, procure ajuda. Tudo bem? Aqui embaixo você vai ter o link das minhas redes sociais e link de contato também. Tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.